Salve nerds! Começando mais um Nerd Talk. Se olha pela terceira vez, ela já pode pedir música no Fantástico. Tá certo? Tem aqui Débora Lira encantando a gente Hello! com a presença. Tá certo? Olha E eu de hoje meu novo. companheiro aqui, que não é o Jonathan Silva, quem és tu? Oi, eu sou o Goku. Acho que deu certo. E hoje estamos com uma convidada ilustre e eu vou fazer um trocadilho ruim. Quem ouve sua voz, delira. Viu? Incorporou o Wendel. Nossa, piada de tiozão, hein? Pega a idade. Deu certo, pô, deu certo. Deu certo. Boa. Olha, Débora Lira pela terceira vez. Era pro Tarcísio Pureza estar aqui hoje Ela conosco. tá vindo mais que eu, pô. Por quê? Tô mesmo. Ela veio dois, eu tô vindo. Aí, tá vendo? É verdade. Ela tá vindo mais que eu. E esse programa hoje é graças a ela, que fez questão de... Assim, não, eu quero o Goku Mineiro, não é isso, Débora? Pois é, eu falei assim, ele vai estar, não posso faltar. Já que ele não veio das outras vezes, eu Mas você falou perguntei com de ela? você. Mas ele te falou do meu cachê? Que como eu não venho, quando eu venho eu tenho um cachê. Olha, chique, Desse né? jeito. Fresco. Pois é. Mas o cachê é pago com a conversa boa, ué. Aí, Adoro! É isso aí. pois é, o Nerd Talks hoje é o terceiro Nerd Talk com a Débora. Era pro Tarcísio estar aqui, o Aemon Targaryen, que, segundo ele imita muito bem o Felipe Grinan fazendo o Whis. Pô, ia ser legal, hein? Ia ser legal. É muito bom. né? Muito bom. Vegeta, Whis, Goku. Pois é. Daqui a Mas pouco a gente tem um quadro aqui com vocês, porque a gente não sai mais daqui. Pois Não, é. convidados VIP, Não, vão arrumar uma pulseirinha Você mandar. não sabe, mas ela é a madrinha desse podcast. Pois é, cara. Não, é Aí, ó. oficial, real oficial. Ela é a madrinha Eu desse vou podcast. falar com mais Cadê os dubladores, efeitos sonoros? amigos meus. Não sei se vocês falaram, mas vou atrás de uma galera assim, e eu já falei pra ele quem eu tô cutucando. Olha, ela já prometeu um aqui pra nós, é surpresa, a gente não vai falar, audiência. Meu Pois coração tá é. aqui. E, tipo assim, vai vir gente aqui que ela tá ajudando a nós. É tipo assim, ó, Débora, você merece todo o sucesso do mundo, sem sombra de dúvida. Obrigada, gente. Vocês também. Sério. Então, Olha. vocês, meus saiadinhos que estão assistindo aqui, já gostou dos convidados que já vêm até hoje? Pode esperar outros, né? Outros Surpresas mais. aí. Surpresas. Né? Então, Não, e a Débora, né, eu já falei com ela, repito, vai ser Sim. visita recorrente aqui. Use e abuse da gente. Ó, Ed, eu quero Adoro falar vocês. tal coisa no podcast de vocês. Quero usar o podcast de vocês para tal coisa, para isso. À vontade. isso aí. À vontade. Use como seu meio de comunicação. Olha, E a gente Com vai mandar um certeza. pão de queijo pra você aí. aí. Adoro. Pois é, e Débora, a gente, na primeira vez, a gente falou da sua carreira, na dublagem e Sim. tudo mais. Na segunda Sim. vez, a gente fez uma coisa, games, nostalgia, que acabou indo por um caminho meio estranho. Conversa meio cabreira, né? Assim, aleatórias. Eu Pois acho é. que... Sabendo por alto. Né? Mas hoje a gente vai falar um pouco mais de dublagem. A gente gostaria de falar, assim, curiosidades da dublagem, o que vier na sua cabeça, a gente citar aqui. E se der também, a gente fazer umas brincadeirinhas com a sua personagem do Naruto Shippuden com o nosso Goku Mineiro. Você topa? Nossa, é pancadaria pura, porque a minha é toda delicada, só que não. Olha, qualquer coisa ela conversa com o Vegeta com linguagem neutra. Nós temos um Vegeta aqui diferenciado. Nossa O Vegeta senhora. pode dar só uma palhinha da linguagem neutra? Você pode perguntar. Não, o Vegeta vai falar assim: Elo está preparado para estar aqui hoje? Eu quero saber se Elo está preparado. Como é que é? Preparado? Não consigo nem Preparado? Eu quero saber se Elo está preparado para encontrar com o grande príncipe dos Saiyajins. Príncipe não binário. Ah, pois é. Você tem uma nova transformação, a transformação não fluida. Gente, não cancele! Não nos cancele! Não, É brincadeira. não. De brinks. Ó, você tá aí de Naruto, é isso? Eu tô de Naruto, era por causa do Tarcísio, né? Suigetsu e tudo mais. Eu até brinquei. Eu vim de Steven Universo. Aí.
E o Goku Mineiro veio de funcionário do mês. Isso. É. Eu adoro esse uniforme. Esse, adoro. Ele Pô, dorme com o uniforme. uniformizado. Isso. Ele dorme com o uniforme. Mas, Não, ô, é que Débora, ele toma banho à noite, põe a roupa para acordar só ir trabalhar, é isso. não, Exatamente. se eu te contar, você não acredita. O guarda-roupa dele, ele tem, sim, 15 camisas da empresa, 15 bonés, tudo da mesma cor, e ele escolhe, não, minto, acho que tem um boné, uma camisa que é uma cor diferente, mas ele, é igual desenho animado, ele vai escolher, e qualquer dia você vai ver com a camisa da empresa. Ele veste a camisa da empresa, literalmente. Nossa. Por Ricardo favor, e filme, Chiquita tem tire o dia da semana, fotos. pra não errar. Hã? Débora, mas aqui, vamos falar de dublagem. Dublagem. Você esteve por trás, né, da dublagem do Naruto Shippuden, tá na Netflix. Como é que foi isso aí? Como é que Sim. foi esse processo? Olha, uma loucura. Estressante pra caramba. Eu acho que principalmente porque você já conhece o público, né? Conhece os fãs, sabe como funciona, sabe como é que é a fanbase do Naruto. Mas assim, de início eu fiquei com muito medo, né? Como eu disse da outra vez, assim, hein? Assusta, porque teve muito erro lá atrás que eu sabia que dava para consertar. Que naquela época, vamos lá, né? Não tinha tanto dublador para muito personagem. Então, assim, tinha que repetir, não tem jeito. Então, nessa leva, eu tentei repetir o menos que eu conseguisse também, porque, gente, não dá. É muita gente, é muito personagem. É uma loucura, mas assim, ao mesmo tempo que foi gostoso, porque eu era fã, foi assustador, gente. Deu medo. Deu medo de vocês não gostarem, de verdade. Olha, eu assisti, não terminei ainda, que é muita coisa, vida de adulto, sou pai, mas até E eles onde eu estão lançando assisti, por temporada, né? A Netflix vai lançar até o ano que vem, então sim, vai na mas paz. até onde eu assisti lá, tá muito bom, você tá de parabéns. E Ah, eu já ia te obrigada. perguntar, se você assistiu o Naruto Shippuden de novo pra tá fazendo a escalação? Como você disse, vida adulta, não dá. Eu parei há 10 anos atrás, gente, eu vou ser sincera. Eu assistia, esperava toda semana lançar, né? A gente ia lá, baixava e assistia, né? Quem nunca? Torrent tava aí pra isso. E aí começou Filler. Aí eu tava no meio da Guerra Ninja, eu, caraca, que legal! E aí começou Filler. Aí na outra semana, Filler. Na outra semana, Filler. Nossa, é muito fillers. Aí eu parei de assistir. Eu falei, não quero ver mais, fiquei muito puta. Eu falei, não, dá licença, você tá no meio da guerra e começa a aparecer filler e tal. Mas via as publicações na época, acompanhava, mas reassistir era impossível. Eu assisti o que passava nesses canais, que agora tem um canal só de Naruto, Naruto Shippuden, né, na Uhum. Samsung. Assisti ali o que já foi gravado no passado, agora reassistir o Shippuden inteiro, não tinha como, porque assim, eu assisto conforme eu vou escalando, né, os personagens, aí eu assistia, fui assistindo e escalando, porque assim, eu chego em casa, não tem como eu parar e prestar atenção, então eu deixo alguma coisa rolando e vou fazer o que eu preciso fazer na minha casa. Então, Uhum. assim, você imagina, eu já passava o dia inteiro assistindo episódios de Naruto, para chegar em casa assistir mais Naruto, teve uma hora que ficou um pouco difícil. Porque eu não escalava só Naruto, né? Eu escalo todas as séries que tem no estúdio, né? Sim. Então é muita coisa. Tirando o Naruto, não, ainda vou ficar ainda no Naruto, mas e como é que você reagiu às repercussões na internet quando foi revelado o elenco? Como é que você encarou? Você viu assim, nossa, esse pessoal falou isso, esse fã comentou isso, acho que estava certo, acho que não, acho que tem que dar uma chance. Como é que você viu as repercussões da dublagem do Naruto Shippuden, que saiu agora? Assim, no início, assim, eu vi pouca gente falando, eu acho que coisa que não faz muito sentido. Eu acho que assim, o Naruto tem uma base de idade de fãs diferentes, que são os acima de 30 anos e os abaixo. Os acima de 30 foram Eu tô aqueles que abaixo, eu tô viram, abaixo. Não cheguei aos começou 30. começou a assistir quando nem existia dublagem de Naruto.
né? E quando veio a dublagem, eu mesmo, não vou ser hipócrita de maneira nenhuma, eu achei muito esquisito dublado de início. Falava, ué, no japonês não é assim. Eu já fui fã, eu sei como é que é. E a outra parte é a parte que já viu dublada e quer entender mais de dublagem que os próprios dubladores, que tem uma galera que acha que é... Desculpa, galera, mas tem gente que acha que é especialista em teatro, em dublagem. E vamos lá, não é bem assim, né? Tem diretores que estão no mercado há 30, 40 anos, que ficaram no teatro também há não sei quantos anos, e eu vi gente desmerecer trabalhos de profissionais antigos, bons, e o trabalho ficou excelente, e tratar como eles fossem inexperientes em dublagem, assim, eu fiquei, gente, calma, que essa galera abaixo de 30. Muita gente criticou o Wendel, ele postou até um vídeo, eu assisti o vídeo do Wendel, É que o não que eu fez ia te sentido. perguntar sobre isso. Só te interrompendo. É Ah, porque o claro. Pen, né, ele tem uma frase muito famosa que é no japonês, que é o Shinra Tensei, né? Shira Tensei. Isso. E a galera fica muito na expectativa de como que seria essa frase Em dublada, né? japonês. Se o Wendel ia conseguir colocar um exemplo, né? Ia conseguir colocar a mesma entonação, se ia conseguir deixar aquele grave do Pen. E eu vi ele falando Então, o assim, seguinte. acabando com a alegria de uma galera, gente, primeiro que o Naruto, desde o clássico, não foi dublado em cima do japonês. Acabou aí. É dublado em cima do inglês. Ah, Do tá. inglês. Todo o teste de Naruto que me contaram lá no início do Naruto clássico foi feito em cima das vozes dos americanos, não foi em cima da voz dos Dos japoneses, japoneses. tá? Quando eu assisti, eu nunca tinha visto em inglês, tá? Deixando bem claro. Eu fui ver quando eu comecei a escalar, que chegou em inglês para mim. E aí as escalações fizeram todo o sentido. Porque todos os dubladores do clássico têm uma voz muito, muito parecida com a do inglês. A Úrsula, parece que é a Úrsula dublando em inglês, gente. Então, assim, e outra, as pessoas esquecem que a nossa é a versão brasileira. A gente não faz Uhum, cópia do japonês. Por uhum. isso que Yu Yu Hakusho, Cavaleiros, é tão consagrado com a dublagem que o pessoal conhece no Japão. Porque não é uma imitação, é uma versão brasileira. Exato. Então, assim, não faz sentido, porque, assim, os japoneses, para adolescente, para outra... Não faz para mim, tá, gente? Não sei para vocês, para o público. Uma voz de um adolescente que tem uma voz muito pesada de Francisco Júnior, por exemplo, que é a voz do Pen, é mais ou menos isso, um Duda Ribeiro. Isso, exato. Só que lembrando que o Pen É um não adolescente. é um adolescente, a fase do Shippuden, a grande maioria dos personagens são adolescentes. Para nós, não faz sentido assistir um adolescente com a voz mais pesada. Eu vi comentários de personagens crianças, né? Que aconteceu de ser dublados por um adulto com a voz normal, e aí a pessoa falou, nossa, é a criança com mais grave do mundo, é a criança mais fumante do mundo. Então, assim, se a gente trocasse, vai, que não seria o caso, o Wendel por um Francisco Júnior, não faz sentido para dublagem, vai ficar esquisito. Exato. E outra, ele também não tem uma aparência mais velha, ele tem uma aparência de jovem. Então, assim, a galera querer que seja o tom de voz como do japonês, gente, É que, muita coisa, se quando você coloca real e você vai assistir e fala, mas no português com essa voz não casa, então, não você faz tá falando isso sentido. aí, uma curiosidade, pouca gente sabe disso, mas Cavaleiros do Zodíaco, eu mesmo, quando eu descobri, fiquei bobo, mas os Cavaleiros de Bronze, eles têm entre 14 e 15 anos. Aí, Exatamente. tipo assim, se fosse pra olhar ali, as únicas vozes que fariam sentido ali seria do Seiya, do Shun, e talvez ali do Yoga, do Shiryu, mas a voz do Do Ikki, o Ikki Wiki. com 15 anos, com aquele vozeirão do Leonardo Camilo,
E aí você vai pros Cavaleiros de Ouro, que tem na casa dos 20, 25 anos, o Saga de Gêmeos, com aquela voz poderosa do Baroli. E, meu Deus do céu. Então, É, foi sucesso porque é a versão brasileira. Se fosse pra seguir, o assim, japonês não faria O japonês. sentido. Mas tem uma outra coisa, naquela época não se tinha tanto jovem experiente na dublagem também para pegar esses personagens. Ou para mim hoje, assim, né? Eu assistindo Cavaleiros, se mudar a voz para mim não é nada, como aconteceu. Putz. Só que muita dessa galera abaixo dos 30, que é o que eu tô te falando, mas as vozes são velhas, o pessoal era velho, tem que mudar mesmo. Cara, vocês não entendem que eles já fazem parte daquilo para nós. Para nós já faz um sentido há anos, desde que a gente se entende por gente. É como pegar algum personagem deles na primeira temporada e na segunda trocar. Eles não vão gostar, vão meter o pau, vão discutir. Então, assim, para nós, que pegamos uma era que eu acho incrível, desculpa, gente, mas anos 80, 90, o iniciozinho ali de 2000, puta, a dublagem brasileira não tinha para ninguém ali. Eu vou falar, sou muito fã dessa galera dessa época, assim, sou apaixonada, porque foi a era de ouro dos animes, na minha opinião, tá? Eu acho que essa era, assim, de streamer, não, a gente pegou uma era de animes que foram incríveis, assim, canal aberto, canal fechado, sabe? A gente não precisava ter streamer. Aí a gente sim. começou a assistir os legendados, o que a gente tinha curiosidade de ver. Mas, Nessa assim, época eu teve assisti... até uma entrevista no Video Show mostrando o elenco de dublagem de Digimon, cara. Foi onde Sim, eu vi assim os dubladores que pra mim, né, para uma criança até então, os animes falavam aquilo mesmo. Sim. Entendeu? Então, é. foi no video show que eu comecei a descobrir que tinha uma voz por Nossa, detrás e tal, mostrando o elenco de Digimon. E eu achei aquilo ali, assim, muito incrível, cara. Eu falei, pô, é assim que então, eu funciona. comecei para os eventos e ver exatamente isso. Eu falava, gente, que mágico. Eu achava que os desenhos tinham vozes deles, sabe? Tipo, não era uma coisa mágica, era uma ilusão minha. Que, cara, quando eu descobri foi triste a realidade, mas aí você vê o outro lado, que é uma profissão extremamente linda, que mexe com o imaginário de uma criança, de uma pessoa Exato. que não sabe ler. Tem Uma gente que fala pessoa assim, mais de idade, igual você tá então, falando, o mágico da dublagem é que se a pessoa não tem entendimento sobre teatro, sobre dublagem, dependendo da dublagem, é lógico, a brasileira é a melhor do mundo. Mas tem elenco de dubladores que eles fazem parecer literalmente, que é sim, o que tá saindo da boca do é, original ali, da série, da novela. Então, assim, eu acho sim. muito mágico como que é possível, cara. Como que é possível isso? É Tem muito gente que eu vejo comentário assim, eu só assisto legendado. Ué, até certa idade você assistia tudo dublado, meu amigo, e era magnífico. Só para lembrar, porque ninguém nasce sabendo ler e escrever e falando outro idioma. Então, até uma fase você achou legal, sim, né? Então, assim, eu via, principalmente porque tem a fase que você começa a ler, quer assistir conteúdo legendado, que você se acha o máximo, né? E eu fui criada por uma analfabeta. Minha bisavó, que eu chamo de vó, era uma pessoa analfabeta, mal sabia escrever o nome dela, o RG era tudo no dedão. E aí eu colocava filme assim para ela, filha, muda, a avó não tá entendendo nada, que não sei o quê. Aí eu fui crescendo vendo aquilo, quanta necessidade tem para ter o produto dublado, porque o nosso país ainda, infelizmente, tem um alto nível de analfabetismo ainda. exato. Principalmente Nordeste, Norte, existe, mas muita gente fecha os olhos para isso no Brasil. Então, eu Uhum. sei falar inglês, não sei o quê. Gente, empatia, não é isso que hoje todo mundo Uhum. fala? Então, empatia
porque tem muita gente que não sabe ler e escrever, fora que tem pessoas que têm deficiência visual. Então, assim, né, tem muita necessidade para esse tipo de público. Então, eu acho muito hipócrita uma pessoa que começa a falar que produto dublado é uma merda, sabe? Sem O problema saber. é os do contra. Tipo, É, o pois que que é. acontece? Sempre vai ter o do contra, mas igual você falou, quando a gente começou a entender, a gente que assiste, Interessado. a gente que é interessado, a gente começou a entender sobre esse mundo, a gente sempre viu tudo dublado. Aí depois Sim, foi aparecendo as minorias que foi falando, ah, mas o original é melhor e tudo mais. é, São pessoas que eu acho que não valorizam o que tem, entendeu? sim. Porque eu, por exemplo, em um anime de luta, Naruto, por exemplo, eu quero ver toda a imersão. Eu não quero ficar lendo. Eu quero ver a imersão e É, ouvir ao mesmo tempo. Entendeu? Agora eu viro e falo assim, o Ed vira e fala, pô, cara, você tem que assistir no original. Eu vou ficar perdendo tempo, perdendo a ação, ficando lendo legenda pequena. Não, cara, o cara tem que ser muito do Sim. contra. e Então, pra outra, mim, não. por exemplo, nesse negócio, você não dá, é muito poucos que falam japonês fluente, né? É, Então, pô, e a gente é assim, né? brasileiro, a gente tem que. Se eu morasse em outro lugar, tudo bem, mas eu sou brasileiro, eu tenho que. Pra mim não faz sentido. Se eu tiver errado, É, é que nem vocês eu me falo assim, né? corrijam. A gente pegou a melhor época, assim, de dublagem. Eu tenho vários desenhos, assim, animes que eu assisti, Cultura, Manchete, Cartoon Network, quando eu comecei a ter TV a cabo, assim, né? Que era gato, mas a gente tinha, minha mãe tinha, eu ia pra casa dela. Eu assisti anime que tem gente que fala, que merda é essa? E tinha dublado. Gente, eu assisti, eu acho muito bonitinho. Tem alguns que eu acho muito fofinho, que eu assisti, que é o... Nossa, agora deu branco, eu ia falar Kotoro, mas não, é Mirmo Zibang. A dublagem é muito boa, é um anime que passou no Cartoon Network à tarde. Eu vi sua cara aí, que nunca vi esse aí. Mirmo Também não. Zibang. Eu tô aqui tentando buscar aqui, mas. Eu acho fofinho, sei as músicas, sei a letra, tudo em Qual que é o português. nome? Mirmo Zibang. Mirmuzibang. Aí a musiquinha era tipo, Mirmo Zibang. Bom, é ter você no meu coração. É doce, amargo, torta de limão. Era muito fofinho, gente. Eu sou muito inútil para isso. Eu tenho uma lembrança. Um que eu acho lindo, passa também aqui num dos canais, que eu sempre falo para dubladora que eu amo anime, que é o Kaleido Star também. Passou também no Cartoon Network, que é a Eu vi história esse de que uma você falou menina que anteriormente, nunca vi. o Mirmo, você nunca viu? Não, nem imagem, não. É uns bichinhos bonitinhos que você tem. Tipo assim, o Mirmo. Surge um cara aleatório com uma banquinha, você vai lá, compra uma caneca e fala chocolate. Aí você coloca chocolate quente dentro, vem um bichinho de outro mundo lá para você, tal, que tem poderes. É muito bonitinho. E lá é chamado, de onde eles vêm, é chamado de Terra dos Doces. Ah, É de muito bonitinho. curiosidade, saindo daqui, eu vou assistir. De curiosidade. Tem o Kaleido Star também, passou no Cartoon Network, a protagonista é a Márcia Regina. Amo, Marcinha, coraçãozinho para você, sua linda. Ela é a protagonista, é uma menina que, quando era criança, foi num circo, tipo o Circo de Soleil, viu a magia e queria se tornar uma atriz desse circo. E ela sai do Japão Hum, para realizar esse sonho. E quando ela chega, ela começa a ver um espírito, que é chamado Espírito do Palco, que é feito pelo Márcio Araújo. E ele é muito tarado, ele é muito engraçado, esse espírito, que quer ver as meninas tudo pelada, assim. Mas ele realmente é um espírito bom. Márcio Mas é um Araújo espírito. vale dizer que Oi? ele é o Homem-Formiga da Marvel. sim. Marcinho Araújo também arrebentando. Outra, assim, que também não ficou conhecido, mas eu assisti, foi Super Dolly Kachen.
também, Cartoon Network, passou início dos anos 2000, e era referente a uma princesa chamada Lika, que tinha as protetoras, que eram umas bonecas que você tinha que ativar, tipo num relógio, tipo Power Ranger. E, cara, ali a Fernanda Bulara deu um show, porque ela faz a princesa Lika, que é uma criança de uns 8, 9 anos, e ela faz a boneca Lika, que protege a princesa, assim, quando é invocada. Cara, é sensacional. A Eu dublagem acho que também. esses eu não assisti porque eu acho que era mais voltado para as meninas, né? Talvez Eu o Ed assistia tudo que assistiu. era de menino, Goku. O Ed talvez assistiu. Não sei. Olha Pode só. ser. Olha, eu posso ter assistido, porque minhas irmãs cresceram comigo, então eu tinha que acompanhar o conteúdo que elas consumiam na TV. Então, Ah, gente, né? mas no Cartoon, Como é que é, eu pai? cheguei a assistir Cyborg 009, que não era para Ah, menina, o, Gundam Wing. Então, assim, era Aqui, também vou te o, falar, tudo de Débora, menino. desenho de macho para menino. Dois desenhos que todos os meninos da minha Ah, sala assistiam. Eles poderiam até não admitir. Clube dos Win. Sakura Card Captors. isso é verdade. Inclusive, Verdade. a gente entrevistou o Ivo Tatu há pouco tempo, que ele era o Gero, É o que, Quero, que virava aquele leão grandão. o Kerberos. O Kerberos, isso, exatamente. E outro desenho de macho alfa, que a gente assistia, os meninos assistiam e não Sailor admitiam Moon assistir. Não, Três Espiãs Não, Demais. esse eu assisti mesmo. também. Mas Esse eu Sailor assisti Moon mesmo. também. Muito homem Sailor Moon. assistiu Sailor Moon. Pois é. Eu falo, assisti Sakura Card Captors, assisti Três Espiãs Demais. E gostava mesmo. O desenho era bom. Gente, Era bom. é besteira falar assim, ai, porque é de menino ou de menino. Não, eu acho que a história tem que te prender. Se a história você Exato. acha legal, é colorido, não é? Eu assisti a Gundam Wing, que é desenho de menino, para mim é de menino, Gundam. né? Era de uns Eu robôs achava gigantes. Ah, sensacional. tá. Como é que Pois é? é. É dos robôs gigantes, não é isso? Sim, Isso, eu sim, que é lembro. uma linha enorme de Gundam, assim, é que eu gosto do Gundam Wing. É Isso. muito, muito legal. De menino, Yu Yu Hakusho. Gente, eu Pois assisti é. Street Fighter. O E achava... Victor. Street Eu Fighter adorava Victor. Street Fighter. É que assim, eu era muito aleatório. Eu acho que os únicos assim que eu não curti foi Churato e acho que foi Churato, porque o restante praticamente eu assisti. Tokusatsu eu assistia direto, Jaspion, Changeman e por aí Nossa, Kamen vai. também Rider. adorava. Black Kamen Rider RX. Gente, tudo isso aí eu assistia e aí todo mundo achava que era de menino. Pois é. Ô, Débora, além do. Pô, eu tô quem sair do Náutico Shippuden, mas não dá, eu tenho que perguntar. É, E essa e questão, sempre. não sei se você pode comentar, mas essa questão que teve algumas trocas de vozes no elenco de Naruto Shippuden. O que que aconteceu que houve essas mudanças de vozes? Então, a galera, primeiro que tem que entender, são quase 10 anos aí no breu sem dublagem de Naruto Shippuden. Teve dublador que não conseguiu, por exemplo, o Choji. O dublador tentou, gente, tentou sim. Ele falou: olha, sem condições, não vai ficar um trabalho bom. Aí fizemos o teste. Ele continuou no Choji adulto, é o Kleber Brianês. Ele continuou no Choji, né, do Shippuden, e no criança eu tive que substituir, porque ele mesmo falou, ele mesmo pediu, então não tinha o que fazer. O dublador ele consegue enxergar essas condições também vocais, né? Então acaba Consegue. que ele consegue dar um feedback pro diretor, tipo, Sim, na gostou? hora ele foi, porque Não assim, sei. ele foi chamado para fazer as duas versões ali, porque é sempre um flashback, né, dele. E ele tentou fazer, não foi por má vontade do dublador ou do estúdio, nada. No caso dele, realmente não deu. Não deu, ele não conseguiu. E aí o que chegou mais próximo foi o Bruno Marçal, que eu achei que ficou fantástico. Não ficou gritante a diferença. O Guy. Gente, desculpa, o Guy já tinha sido trocado antes mesmo de eu entrar, porque ele foi trocado no filme.
Quem é muito, muito fã de Naruto sabe que teve os filmes e teve essa troca. Como ele ganhou no teste, eu tinha que manter ele no Shippuden, porque ele fez os filmes. Né? Aí é um problema do dublador com o estúdio, e aí eu já não sei muito dele. Então, assim, tem de tudo. A voz não chega, ou tá com muito personagem repetido próximo, que também tem essa, o cliente. E teve assim, o cliente fala, agora eu quero que você faça assim. Quem tiver mais de um personagem, o menor você troca. Tá. Só que aí uma hora começou a não fazer mais sentido isso. Aí, conversado, não, vamos fazer desse jeito agora. Tá. Também já não faz mais sentido nessa fase. Então, tem esses pedidos que vão trocando durante, porque não foi uma série pequena, né? Tinham quase 370, mais ou menos, episódios. Então, assim, muita coisa acontece. Dublador que muda a voz, que era adolescente. Dublador que não trabalha na casa, também teve casos assim. Dublador que não aceitou a escala, exatamente porque não trabalha na casa e não quer. Então, assim, a gente chama a pessoa, abriu mão, a gente faz teste e substitui, porque não tem o que fazer, desculpa, infelizmente, não posso forçar o dublador a fazer o que ele não quer, ninguém é obrigado a nada, né? Você aceita se você fizer o trabalho. Mas, infelizmente, eu, como fã, não gosto, tá? Eu falo como todo mundo, não é legal. Eu tentei manter o máximo que eu consegui do elenco principal. E pelos que todo mundo conhecia. feedbacks dos fãs que você já ouviu até agora, das vozes trocadas, foi bem aceito ou não? Porque tem um exemplo, vou te dar um exemplo de X-Men Evolution, que teve uma troca de dublagem que eu particularmente gostei mais da segunda. Que o Ciclope dos X-Men, a primeira voz era o Hermes Baroli. Era o Hermes Baroli e depois passou para o Alexandre Moreno. E eu adorei o Ciclopes com a voz do Alexandre Moreno. Então foi uma voz muito bem aceita. Sim, ó. Muitos, assim, acharam incrível, porque assim, muita gente queria que o elenco do Boruto estivesse no Shippuden. Gente, vamos lá. São duas casas diferentes, duas casas que têm informações diferentes, que é passado para eles, como deve ser feito o produto. E tem o termo de confidencialidade. Eu não posso chegar no estúdio e falar assim, oi, amiguinho, eu sei que você tá com a vertente da minha série. Quem que você colocou em fulano? Quem que você colocou no ciclano? Eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso. Você assina um termo de confidencialidade. E outra, eu fui pesquisar, sim, casting de Boruto, do que já tinha saído até então, quando começou o Shippuden. E faz muito tempo, tá, gente, que começou o Shippuden. Então, sim, tem gente que acha que eu tinha que seguir exatamente o casting. Não dá. Só lembrando, o Shippuden são adolescentes. No Boruto se passou quase o quê? 15 anos de uma história para outra? Mais ou menos. Então, Mais ou assim, menos isso. a pessoa, o personagem, por exemplo, a Karui, quem eu faço? A Karui tem em torno de 16 anos no Shippuden. E quando ela vai pro Boruto, ela já tem mais de 30. Então, assim, tem uma diferença, acaba tendo uma diferença de voz de 15 para 30. Não, acha que não, mas tem. Então, aconteceu com muito personagem. Teve uns que já não encaixavam, então, assim, mas todo mundo que, assim, que falou comigo, que eu li muito os comentários, foi que, pô, não imaginava que ia ser tão parecido com a voz anterior. Assim, um pouco que reclamou foi o Danzo, né, que era o Campanile, que, pô, também nem fez muito Danzo, né, gente, pelo amor de Deus. Com base na voz que eu preciso ter, que não é o japonês, mesmo sabendo como que é o inglês, eu tenho que seguir o cliente me pede. Nossa, agora me deu um branco o nome dele, gente, que fez o Danzo, que vergonha. Me perdoa. Eu esqueci o nome dele. Tranquilo. Eu acho que tem no grupo de dublagem aqui. Mas enfim, e aí, essa questão do elenco aí... todo mundo achou que ele ia fazer o quê?
Nossa, o Duro de Matar lá, eu esqueci o nome dele agora. Nossa, me deu ban. O Dr. Dolittle. O Ed Murphy. Ed Murphy. O Mário Jorge. Todo mundo achou que o Mário Jorge ia ficar o Ed Murphy no Danzo. No início, antes de eu colocar, fiquei, puta, mas é a voz dele, caramba, mas ele arrasa na interpretação, eu, caramba. Coloquei, falei, não vou arriscar, porque ele é bom. Ele é muito bom no que ele faz. E quando eu assisti, eu falei, caraca, velho, que medo desse velho, que ódio ele deixou do jeito que era pra ficar. Então, Mas assim, deixa eu te perguntar, é um critério, um exemplo. O Ed faz um personagem anterior a mim. Ele faz um exemplo. O Ed faz o Naruto, dublador do Naruto. Ele faz muito bem. Só que por motivos o Ed precisa ser substituído. Quando o segundo dublador entra para substituir o Ed, ele precisa chegar próximo do que o Ed fazia, ou ele tem que seguir aquela linha do original? Ele tem que então, encaixar aí no nesse original e esquecer caso, o que o Ed fazia. a grande maioria, assim, nesse caso, um começou o outro, o diretor da mesma diretriz do anterior. E quando ele é escolhido por parecer com a voz do dublador anterior também. Ah, sim. Então, Entendi. assim, no caso do Danzo, eu tinha que seguir o original, que não tinha nada a ver para a época, Ah, né? tá, Que na época entendi. ninguém escolhia assim. Então, Uhum. mas assim, o Danzo ficou igualzinho, se você pegar o inglês e tal, é muito, muito próximo. Assim, o pessoal chiou no início, mas teve gente que falou, pô, ele entregou um Danzo, que ódio dele, ele é muito bom. Mas de troca, assim, muita gente falou, pô, me surpreendi, fulano de tal ficou bem melhor. Assim, foi muito pouco que eu vi de negativo, assim, de gente choramingar, mas muita gente vieram dar um feedback positivo em muitas das trocas, assim. Isso é bom. Uhum. Quando a E troca. o pessoal pode falar, mas muita gente, eu vi, pelo menos da minha faixa etária para cima, elogiar o Wendel pra caramba. Que ele arrebentou no PEN, que ele entregou na interpretação. Gente, Eu lembrando, a vi, voz combina com a cara. eu posso estar errado, talvez assim, mas eu acho que o Wendel, ele é um pouco perseguido na dublagem devido ao Goku. Então, tipo assim, não é algo que foi ele que impregnou ali, mas os fãs acabam que, tipo, às vezes Sim. tenta levar como elogio, mas acaba prejudicando o dublador, porque tudo que vê, alô Goku, alô Goku, alô Goku, e tipo Não. assim, tem que enxergar o Wendel, não enxergar Sim. um trabalho que ele fez de grande sucesso, que é o Goku, e É ficar que assim, propagando. acaba que Alô, o Goku, alô, dublador, Goku. ele fica. Assim, desculpa, só te cortando, mas Não, tem gente que fica registrado, que nem. Um exemplo, assim, a Úrsula. A Úrsula, ela é marcada com o Naruto, não tem jeito. Então, qualquer coisa que ela fazer nesse tipo de voz, vai ser o Naruto, porque a pessoa vai lembrar, é sim. uma coisa Só de que eu memória. acho que alguns Mas é sofrem de separar. uma. Acho que alguns sofrem mais perseguições. Vou te dar um exemplo aqui. É lógico, a interpretação muda, mas eu vou te dar um exemplo de um outro Uhum. dublador que, pra mim, toda voz que ele faz é a mesma. Só que eu assisto todos os filmes que eu sou muito fã e combina com tudo, que é o Alexandre Moreno. Alexandre Moreno, ele usa a Ele mesma é na Adam interpretação. Sandler, Ben Stiller, só muda a É a interpretação, mesma mas voz. é a mesma voz, entendeu? E ninguém fala, Gente, tipo, ah lá o Adam Sandler, ah lá não sei o quê. Aí não, pega no pé do tem. Wendel. É que assim, por exemplo, o Wendel ficou muito marcado porque, que nem eu falei, hoje fã só reconhece quem faz anime. Anime, o Alexandre Moreno, ele não é conhecido por. Você conhece, de fato, por conhecer a dublagem, Uhum, filme, série, documentário, o que for. Você conhece por isso. Quem conhece só por conta de anime acaba rotulando o dublador nisso. O exato. Wendell é esse caso, ele é rotulado por conta do Goku. E quando ele foi dirigido pelo Thiago, o Thiago mostrou o peso do personagem dele. O que era, como é que era, tal, e pediu para ele chegar. E, cara, eu assisti, tá, gente? Eu achei incrível. Não é porque foi eu que escalei, não posso meter o pau. Não, eu acho que o Wendell entregou sim. A voz é muito compatível com a cara do personagem, que para nós é assim, né?
É por isso que eu tô falando que uma voz pesada não faria sentido, porque a gente olha e bate a voz com a cara e você fica. Não, não, tá com a voz velha, tá com a voz pesada. Uhum. Então, assim, a nossa versão é aquilo que combina com a cara do personagem. Se for mais além do que aquilo, a gente acha estranho, muito estranho. Porque talvez também a pessoa rotula, tipo, em anime, que fala muito de Onis, né? Demônios, essas coisas. O pessoal pensa que uma voz de demônio precisa ser uma voz mais. Então o pessoal rotula nisso. Ah, uma voz de. Tem que ser assim. Só que não, tem que seguir a idade O do que tá na tela. personagem. Entendeu? Não, é o que tá na tela, gente. A gente vai muito pelo Exato. que tá na tela. Eu falo como fã assistindo, não tô falando por quem escala. Se Uhum. eu vejo uma voz, assim, desde muito nova, eu olhava e ficava assim. Quando eu descobri o que era dublagem, eu ficava. Tá esquisita. Tem alguma coisa me incomodando, mas você não sabe o que é. Mas te incomoda. Às vezes é porque a voz não combina com a cara da pessoa. É que nem. Sabe qual é o maior exemplo que eu dou? Anderson Silva, o lutador. Você imagina, ele grava um filme nos Estados Unidos, a gente vai dublar, e vai dublar ele com a voz tipo a dele? No caso, Pô, né? tipo assim, eu peguei e lutei com aquele cara, sabe? E aí, eu dei um chute na cara dele. E aí, não sei o quê. Eu acho Isso, velho. engraçado. O pessoal critica, mas pensa, porque no original o Pen é uma voz pesada. Gente, o Goku é uma mulher no japonês. Exato. Na Então fase adulta não dá para fazer também. essa, Você não dá imagina para uma fazer essa mulher comparação. fazendo Goku adulto no Brasil? Olha, hoje não. Mas, se fosse uns anos atrás. Não, talvez, tipo assim, se Dragon Ball não tivesse emplacado, eu acho que teria acontecido com Dragon Ball o que aconteceu com One Piece. Porque o Wagner Fagundes dublou o Luffy na primeira vez que passou. Sim, eu assisti. Isso, e que é o Gohan. E aí o anime não emplacou. E aí quando voltou pra Netflix, aí colocaram a Carol Então, Tipo lá pra fazer. mas vamos lá. O One Piece, naquela época, começou a passar em TV aberta, que emplacaria se o SBT continuasse a fazer. Só que com o passar dos anos, os nerds começaram a conhecer o One Piece. Porque olha quantos anos ele levou para ter uma nova dublagem também. Demorou muito tempo. Só que o porte físico de um protagonista para o outro é muito diferente, pensa. No Luffy Uhum. passa. Imagina o Goku. Seria o Anderson Silva. O Goku seria o Anderson Silva, um bombadão com voz fina. Como assim? E você acha que iam aceitar? Não. Sendo Não mesmo. sincero, Você já viu a dublagem do Goku nos Estados Unidos? nem quero. Meu Deus, Medo. aqui, não, aqui. Não, Faça você já isso. viu em É pior que a de Portugal? Portugal? Não. Vegeta, Vegeta. Mas, olha, eu Tipo não isso. acho pior do que a de Portugal, porque não dá, cara. Olha, Portugal, enquanto ele se considera o Goku mineiro, eu me considero o O Goku Goku português português. mineiro. Eu, não- português, eu posso, português de Portugal. eu posso não conseguir fazer a voz do Goku no Brasil, mas consigo fazer a voz do Goku em De Portugal. Portugal. Opa, Vegeta, olha bem, Vegeta. Mas olha, Cara, não dá. o Goku na dublagem norte-americana, o dublador dele tem uma voz assim, não chega a ser grave, mas é bem acima do Endo. E tipo, o cara, ele dá o sangue mesmo. Eu já vi ele Teve dublando. não sei se foi esse que eu vi que falaram que o cara desmaiou na Dublagem? dublagem. Não sei. Que teve uma cena, foi eu não vou lembrar o Dragon Ball, mas ele gritou tanto, tanto, que ele se dedicou tanto que ele faltou Pode ar, ser, faltou pode ser. oxigênio no cérebro. Mas ó, E vou te contar um segredo, assim, rapidinho, só interrompendo, entrando nesse gancho. É que nem muita gente falava que ia gravar filme pornô na época, autoventilava e passava mal e desmaiava no estúdio. É tipo isso. Pois é, então A é cara super do real, Ted. então. É verdade. ó, eu tô imaginando. Ah, pum. O que aconteceu? Ele desmaiou.
Ó, posso te trazer aqui uma dubladora que vai te contar, que gravava filme pornô, e aí ela falou que ganhou uma vez e tinha que gravar na frente do cliente. Nossa, cara. Meu Deus. Marcinha Gomes, tô te falando só pra você vir aqui, Marcinha. Márcia Não. Gomes. Aí, Altas Marcinha, você é Queremos histórias. você aqui, convidada, Márcia. Queremos você Marcinha. aqui, Márcia. Sabe quem é Marcinha Gomes? Foi a Janine do Caça-Fantasmas. Adoro. Olha só. O Gato Félix. Gato Félix, eu Lembro. assisti muito Gato Félix. Gato Félix. Ela foi a Lua do Sailor Moon, que eu amo. E ela foi uma coisa muito incrível que quando ela me contou, eu, mentira! Ela foi aquela bruxa do Pica-Pau que falava, e lá vamos nós! E vamos nós. Puxa vida, olha só. Acho que todo mundo tentou imitar essa bruxa. Com Olha só. certeza E que lá nunca tentou vamos fazer isso nós. com a vassoura. E lá vamos E lá nós, vamos Márcia nós. Gomes, uma rainha Márcia da Gomes. dublagem, Queremos maravilhosa. você aqui, Márcia Gomes. Com certeza. Sim, ela Débora. contava essas histórias de autoventilação quando gravava. Que isso, mas ela chegou a desmaiar? Ela falou que chegava assim, a perder um pouquinho, ficar tonta. Não sei, não lembro de ela ter me falado que desmaiava, mas ela falava que tinha gente que passava bem mal, assim. Que isso? Ué, no meu caso, se eu passasse mal, seria por outros motivos, mas tudo bem. Então, né? Débora, Você imagina, naquela época, gravar filme pornô com o cara do seu lado, gemendo junto com você, uma galera Não. na técnica. Então, é isso que eu imagino, porque, tipo assim, alguns dubladores das antigas que vieram aqui, eles contam que a dublagem era na bancada, todo mundo Todo junto. um lado do mundo. outro. Aí eu imagino assim, tá lá todo mundo assim, e é aquela gemensão, oh yes, sim, peraí, os cotovelos esbarrou aqui, não empolga na dublagem, não, peraí, amigo. Não, volta, Pois gente, volta, é. começou aí. Nossa, Cara, nossa, É, seria tá tenso, mas suando assim, muito. mas deve Mas, ter sido que nem o caso desse dublador, porque o Goku, quando vai elevar o Ki, nossa senhora, né? oi. e na questão da dublagem do Naruto, a gente viu que a dublagem foi bem mista. Teve dubladores do Rio e de São Sim, Paulo. E tipo sim. assim, como é que você teve essa ideia de fazer esse mix? Então, gente, é que assim, eu sou muito fã, tanto da dublagem do Rio quanto para São Paulo, assim. Eu acho que Naruto veio no momento certo para ser dublado, porque o remoto permitiu essa mistura. Porque se fosse antes da pandemia, seria só elenco de São Paulo e seria muito repetido novamente. Então, muita gente que eu sou fã, muitos amigos, que nem o Tarcísio, o. Ai, agora, nossa, é tanta gente que eu coloquei, Ronaldo gente. É que eu não Júnior. posso falar, Ronaldo Júlio. Teve gente que eu não posso contar ainda, que eu quase contei, que ainda não saiu no casting. Tem muita gente muito boa. Ah, mas Silvia aqui, Sallucci já saiu no Silvio casting. Salus, Mário Jorge, que você falou. Mário Jorge, que eu falei. Tem mais gente por aí. Eu não posso contar. Tem gente que assim encosta, Olha, porque é tão mistério. legal. vou falar, Ali vou nos falar um negócio. cards que vão vir. Aqui, eu sei que Naruto Shippuden já foi todo dublado, mas Já. eu queria muito, muito, muito ouvir a voz de um dublador num personagem de anime que eu nunca ouvi, a não ser ele narrando, que é o Márcio Seixas. Eu gostaria muito, Márcio Seixas, o Batman, eu gostaria muito de ver o Márcio Sim, eu Seixas assistia muito dublando, Batman. porque, tipo assim, o Márcio Seixas, pra mim, na dublagem do Rio, tá como era o Jonas Mello em São Paulo. Sim. Jonas Mello tinha um vozeirão poderosíssimo aí, ele era o narrador de Nossa, muitos animes. demais. Inclusive o Pô, Jonas Mello, a ele coisa que eu mais era lembro do Jonas Mello é Os Cavaleiros do os Zodíaco. Cavaleiros do Nossa, Zodíaco. cara. E eu imagino que se fosse no Rio, seria o Márcio Seixas, porque o Márcio Seixas, na primeira dublagem de Yu Yu Sim, Hakusho, ele era o narrador o de Yu Yu narrador. Hakusho. Mas o Márcio Seixas Sim. nunca ouvi ele dublar um personagem de anime, um personagem Eu se fosse não recorrente. lembro. Uhum.
Pois é, meu sonho era Realmente ver não o Márcio lembro. Seixas dublando o personagem Você não vai anime. ver no Naruto, desculpa, já tô adiantando. E mesmo se tivesse, eu não ia poder falar. Não, mas realmente, ele não foi um dos que entrou, não, Aqui, desculpa. fica uma dica aí. Se você pegar um anime aí pra dirigir, dá um jeito de encaixar o Márcio Seixas pra ver como é que é, ué. Cara, Ele eu combinaria com que peguei, tipo de eu cuidei personagem? da temporada anterior do Bleach, né? Aham. E aí entrou uns personagens, cara, a maior dor foi um personagem do Márcio Simões que não durou tipo 10 segundos de cena, mas ficou bom pra caralho. Eu falei, pô, o personagem é muito a cara dele. Coloquei, ficou. Ah, mas não durava, eu acho que nem 10, 20 segundos de cena. Eu fiquei assim, ai, cara, que bosta, Mas né? o personagem Triste. morreu? Morreu. Morreu, Márcio Simões, morreu. o Coringa, o Não, sim, eu Patolino. queria saber se o personagem tinha morrido ou se é aqueles personagens Não, que só morreu, não. aparecem. É a guerra sangrenta lá que o nego só morre. Vai morrer uma renca Ó, ainda, é é difícil. igual eu falo, se o One Punch Man cair na sua mão a terceira temporada, você tem que colocar o Tarcísio Pureza no One Punch Man. Tem que Porra, pôr. foda, né? E É, um ué. trailer que saiu hoje, que eu falo, pô, nossa, tava louca pra sair, era o Dexter, cara. Dexter tá muito Dexter, bom. os primeiros Dexter, sei passos. que tem muito fã de Dexter, né? Eu vou ter Tipo que assim, assistir, cara. E Dexter é bem antigo, né? Tipo assim, eu lembro. Dexter começou, acho que em 2006, é uma série de 2006, 2007. E ela durou, acho que até 2012. Acho que ela teve 5 ou 6 temporadas, não é por isso? aí. É que eu Isso. também, assim, gente, eu assisti pela Rede TV, desculpa. Eu É, assisti pela Rede eu lembro TV. pela Rede TV mesmo. Eu via, Isso, passava à noite, não era? Era umas. exato. Sim, Olha, passava os Dexter, animes e ia pro o que Dexter. acontece? Dexter veio na entoada do sucesso de CSI. CSI tava bombando na Sim, Record. E aí, era. e aí o Dexter, ele é um CSI também. Ele é um legista. Só que qual que é o diferencial? Ele é um psicopata, ele tem um instinto assassino, Uhum. e o pai adotivo dele fez ele canalizar essa vontade de matar pessoas em outros criminosos. Então o Dexter não mata gente inocente, ele Só só mata mata. criminoso. Mas aí, Sim. qual que é o diferencial? Ele tá na delegacia, então ele mesmo investiga, ele mesmo É, rastreia, ele descobre, encobre tudo que ele ele faz. mata, ele descobre, e aí tem um detetive que fica atrás dele, que inclusive esse detetive virou meme por um tempo na Qual internet, deles? que é um negão careca, ela esqueci o nome dele, que chega, surprise, motherfucker, Ah, tá! surprise, motherfucker, que é quando ele pega o Dexter com a boca na botija, assim, eu sabia que você era o assassino. O Nossa, agora assassino. eu queria te perguntar aí o que que ele faz com o cara, mas eu vou assistir, pô. Não, já te dei um É, spoiler aí, é. mas tudo bem, mas eu não vou falar mais nada, não. Mas, enfim. Enfim, Você dirigiu, você escalou o dirigi não, elenco. gente. Não, Eu você escalei o escalou o elenco. elenco. Você escalou o elenco. Escalei o E aí? elenco. E satisfeita com o processo? Ah, cara, eu vi o trailer assim, é muito foda, assim. É que assim, quando você vê que o negócio ficou bom, você fala, caraca, que da hora. E assim, entraram no trailer, eu acho que vocês não viram, mas, pô, Guilherme Briggs, Nossa. Sérgio Moreno, que faz o pai dele, Silvia Silvia Salucci. Sallusti, Wagner Fagundes, que é o Dexter, Nestor Chiesi, que é o narrador, que é o Dexter mais velho. Pô, tá É fantástico, tipo o assim, Young achei. Tem Sheldon. quantas temporadas, Dexter? Dexter, se não me engano, 6 temporadas. 6. 7 com Isso. Então, a que mas veio depois agora ou tem 6? um outro, não tem? Tem o Dexter normal e tem o Dexter New Blood, alguma coisa E assim. saiu, assim, foi um revival, mas aí. Não funfou, Não, não. não. Tipo assim, Não. ele serviu pra consertar a última temporada, spoiler. A última temporada de Dexter é horrível. Ela Hum, entra no hall das séries com os piores finais. Tá junto de Game of nossa. Thrones, How I Nossa. Met Your Mother. Então eles fizeram esse revival pra consertar. Mas consertou? Consertou. Consertou. E agora tá vindo essa aí dele jovem. Que é tipo Young Sheldon, só que com Uhum. sangue e Sim. faca. Sangue e facas, né? E Mas mortes. sabe qual é o pior? Que mostra ele criancinha, cara. É muito fofo. Pois Eu é. já Ah, fiz alguns episódios assim, ó, eu assisti real e eu fiquei assim, cara, é muito bom. A série é boa. Boa. pois é. Olha, mas. E, É.
E aí a série, eu vi o anúncio, mas eu não me atentei à data. Ela é agora para 2025 ou sai agora? Olha, eu não vi a data, desculpa, eu só vi que Ah, postaram já o trailer, mas deve ser ainda por esse ano, viu? olha, ô Não Débora, duvido, não. eu vou te falar uma coisa. Eu lembro de uma entrevista do Isaac Badavi com o Wendel Bezerra, na qual ele comenta que pela idade dele, ele não era muito chamado para dublar e que era para usar ele enquanto ele ainda estava em vida. Isso. E eu te peço, toda oportunidade, se você puder trazer esses dubladores das antigas, Rio, São Paulo, Então, é que assim, vamos lá, gente. Às vezes do Rio, tem uns mais velhos que não tem home studio. Não tem, não tem. Tem uns que querem que a gente pague para ele gravar de lá e também não, não é possível. É, não é muito assim, tem série que aparece um ou outro idoso, um personagem mais velho. Mas também quando aparece, que aparecer vários, né? E a gente não tem tantos dubladores antigos assim, né? Porque vários já se foram, infelizmente, é da vida, né? Mas temos poucos dubladores das antigas e que segurem personagens grandes também, né? Porque tem essa também. Eles têm um tempo maior hoje para gravar e a gente entende, tá tudo certo, mas o produto final deles é maravilhoso. Tem uhum, a outra série, eu falo porque teve uma outra série que eu não posso falar o nome, porque ainda não saiu o trailer. Ah, é um desenho, não saiu o trailer. hum, Mas que eu tentei trazer tudo que eram os idosos que estão vivos nos Estão. papéis, mas teve gente que não tem home studio de verdade, não tem. Então, infelizmente, Poxa, mais um pena, caso aí de troca complica. que acontece. Não tem muito o que eu uhum. fazer, sabe? Poxa, que pena. Eu Pois é. vi, eu vi um caso curioso, isso já deve ter uns 2 anos, uma série da Netflix, que é o Método Kominsky, que a série foi dublada em São Paulo, mas a pessoa que escalou o elenco é que tem o Michael Douglas e o Morgan Freeman, né, nessa série. E a Sim, pessoa que escalou o elenco, eu achei legal que ela teve acessibilidade, mesmo a série sendo dublada em São Paulo, ela trouxe o Elcio Romar, o Michael Douglas, e sim. o Márcio Seixas pro Morgan Freeman. E eu fiquei assim, Que eu fiquei acho curioso esquisito pensando agora, não sei. É que eu tô acostumada com o Antônio Moreno. com o Antônio Moreno, né? Eu tô acostumado do Morgan Freeman mais com Dário de Castro, né? Ele dublou Não, mas falando assim que podia estar vivo até próximo, assim, o Dário. é o Dário de Castro, Mas é porque o Márcio Seixas dublava o Morgan Freeman lá atrás, igual sim. Miss Sunshine, não, Conduzindo Miss Daisy, Antes de Hum, Partir, enfim, alguns outros filmes lá, entendeu? Lá no Rio, lá, o Márcio acabava sim. com o Morgan Freeman. Mas enfim, a gente tá falando isso aqui, nostalgia e tal, mas Dexter, Naruto Shippuden, e qual outra série, assim, ou filme que você pode falar que você ajudou na escalação do elenco? Saiu o trailer também, eu acho que ontem, que é A Agência. A Né, agência. vieram comentar já sobre o trailer, assim. Pô, você cuidou? Eu falei, cuidei. Pô, ó, elenco, Alexandre Marconato, tem um top, top, tá? É muito Esse boa. vai sair em qual plataforma? Paramount. Ah, na A Paramount gente faz também. muita coisa pra Paramount. Você não é a responsável pela Tulsa King, não é? Do Stallone? Agora eu sou. Ah, que top! Que top! Nessa última temporada veio pro estúdio e também cuidei do Tulsa King. Tulsa King, que teve envolto de uma polêmica. A primeira temporada teve que ser redublada. Você Pois chegou a é. pegar essa confusão aí? Não, porque foi quando foi redublado, eles mandaram para Centauro. Aí a Centauro Hum, chamou todo o elenco, fez o elenco, e aí na temporada seguinte veio para nós. Então aí eu comecei a cuidar já com os atores que a Centauro fez. certo. E o estúdio que você presta serviço é qual, Débora? É o La Fábrica, que é do Grupo Macias. Ah, sim.
O Grupo Maciz, engraçado, eu comecei a ouvir muito falar do Grupo Maciz na época da dublagem de Flash. Então, também, Flash, teve a Supergirl. Sabe quando eu ouvi falar do Grupo Macias? No Kung Fu Panda. Porque no final tinha lá, versão brasileira, Grupo Macias. Mas o Grupo Maciz, ele tem os estúdios de São Paulo e do Rio, não é isso? Não. A Macias, fica no México, como eu posso explicar? O meu chefe, que é o dono do La Fábrica, ele presta serviço para o Macias há muito tempo. Ele distribuía entre os estúdios tudo que era do Macias, tipo Rio, São Paulo. E ele resolveu abrir o estúdio dele, então ele traz os trabalhos da Macias para ser feito no La Fábrica, que todo mundo conhece como Macias. Ah, sim. É porque eu pergunto justamente por causa de Flash, porque eu lembro que Sim, eu cuidei da última temporada de Flash. eu confesso que eu não assisti. Eu abandonei Flash na 4ª temporada. Você foi longe, eu parei na segunda. Não é que é ruim. As 3 primeiras temporadas de Flash são muito boas. É o puro Os suco dos efeitos que são quadrinhos. ruins. Não, mas por uma série de TV passa. O problema é que Sim. a partir da 4ª temporada a série começa a se perder, começa a ficar maçante. E aí personagens importantes saem, o romance do Flash com a Iris não desenvolve. E aí uma coisa que começou a me irritar em Flash os crossovers começou a ser obrigatório. Para você entender o que estava acontecendo, Você tinha que assistir tipo Arrow. Você tinha que assistir Arrow, Flash, Supergirl, Lendas do Amanhã, Legends of Tomorrow. E aí depois entrou Batwoman. E tinha a do Superman essa lá. nem cheguei a ver. A do Superman não conta, que a do Superman passou a ser. Apesar do ator ter aparecido em Supergirl, a série passou a ser de uma terra tá. Diferente. Era o mesmo ator que apareceu em Supergirl, mas terra paralela. Mas aí no final das contas você tinha que assistir 5 séries para entender. Para poder entender para você conseguir entender as 5, você tinha que assistir as 5, porque senão você não entendia nenhuma. Exatamente. Era isso. Que começa com Arrow. O Flash aparece na 2ª temporada de Arrow. Aí na hora que você começa a assistir a 3ª temporada de Arrow, você já tem que começar a assistir a primeira de Flash. Aí você vai assistindo. Aí tem episódio que começa a trombar lá. No final, eu só assisti inteiro mesmo Arrow. Porque... Aqui, me tira uma dúvida. Você que tava naquela confusão que virou meme na internet. Qual delas? Olha que diálogo merda. Ai, não era comigo. Olha só que diálogo merda. Tava no Rio ainda. O diálogo merda tava no Rio ainda. Você ficou sabendo dessa treta, né? Comigo, não. Eu tô tentando. Não. Ela sabe. Porra, tem vídeo. Isso assim, virou meme na internet. O que acontece? Quando a gente tá gravando, você termina e fala, eu vou te matar. Aí você vira e fala assim, você tipo, que não sei o que, eu vou te matar. Nossa, que diálogo merda, né? Tipo, aí o cara gravou. E, cara, mas quando eu vi, eu achei que era zoeira. fake. Não. Eu achei que era zoeira. Não. O Flash, ele falou uma frase que também acho que é até errada verbalmente, né? Falada e escrita, que é assim, seja lá quem você seja. Seja lá o que você seja, foi algo assim. Seja lá quem você seja. Aí ele falou isso. Aí ele vazou e falou assim: olha que diálogo merda. Aí eles pegaram isso e, gente, olha, a dublagem de Flash tá abandonada, a série tá coisa. O pessoal então, sabe o que eu não entendi com isso? Porque assim, o técnico tá lá, às vezes eu dublo e comento alguma coisa da fala. É muito comum. Só que aí o técnico apaga, aí vai fulano e apaga. Só que assim, o técnico deixou, foi para revisão. A revisão passou, foi para mixagem, a mixagem também passou. Olha o tanto de gente que viu, ouviu e deixou passar. Não faz sentido na minha cabeça. Mas assim, não tava ainda comigo o diálogo merda, não. Mas também teve outra, eu acho que do Rossato, né? A do Rossato, que ele dubla o Cisco nessa série. Que ele falou assim, eu vou falar qualquer coisa aqui, porque
vão acelerar na mixagem, que não sei o que, porque ele explicava uma fórmula matemática. Eu cheguei a ver Sim. isso. Ele falava qualquer Não aceleraram e saiu Isso, ele não falando acelerou e isso. ele ficou lendo. Isso aí eu cheguei a ver. Pois é. Então, mas assim, não faz sentido, gente. Tem revisão, passa por muito setor antes de ir para o ar. Então, assim, eu já acompanhei esses setores, principalmente na dubbing. Na dubbing era tudo muito próximo. Então, a gente ficava escalando numa sala, o revisor já estava ali para encher nosso saco, para falar, ó, deu errado aqui. E ainda ia para a mixagem voltava e falava, ó, você como revisor fez cagada aqui, tá vendo? Então, eu acompanhava esses setores, assim, era muito legal. E aí não entra na minha cabeça ter passado uma coisa tão boba assim. E é um diálogo curto, mas pelo tempo de tela foi grande, né? Foi longo. Mas foi bem Então, merda, né? e Venhamos e pelo convenhamos. peso também foi longo. E Débora, olha, sem falar, você não precisa falar, é óbvio. Sem dar nome aos bois. Sem dar nome aos bois, sem falar das produções que você está envolta, me fala aí, por curiosidade, quais dubladores do Rio você teve o prazer de trabalhar? Não precisa falar em produção, foi em produção tal, não, para não dar spoiler. Guilherme Briggs. Guilherme Briggs. Ó, Márcio Simões. Mônica Rossi. Sérgio Moreno. Calma, que tem mais. Duda Ribeiro. Que eu adoro. Fantástico, o arqueiro. Tem a Guilene Conte, que Rochelle. série lá, Rochelle. Tem quem mais? Os Drummonds, né? Sempre estão em alguma. Já coloquei em algumas coisas. Quem mais? Calma. Tarcísio. Grande Tarcísio. Que é nosso coração. Nossa, o Percy, Luiz Carlos Percy. Nossa, o Joel de The Last of Us. Ronaldo Júlio, grande Ronaldo Júlio. O Idris Então, assim, tem Elba, muita gente, desculpa. Flavinha Fontinelli, docinho, assim, amor. Mas assim, vira e mexe, assim, tem a oportunidade. Eu chamo o pessoal do Rio, chamo São Paulo, respeito quando eu consigo boneco, a não ser que o cliente exija assim, fala, eu bato o pé e pronto, e a gente decide, mas assim, eu vejo que o ator é conhecido, eu vejo quem já dublou mais, quem faz mais sentido naquela personagem, naquela atuação também, que tem essa, né? Mas assim, trabalho com bastante gente do Rio de Janeiro. Gosto muito. Bastante. Já trabalhou com Manolo Rey? Já, em alguma coisa que eu não lembro o que, mas já, Manolo Rey, eu preciso escalar mais ele também. Lembrando Ricardo disso. Juarez. Também. Ricardo Juarez é o Johnny Bravo. E o Kratos. Tá. Maneiro. Não, Ricardo Juarez é muito bom. E ele é a girafa do Madagascar. Ele eu vou falar pra você, Alex, eu estou doente. É louco você pensar, o cara faz aquele time de voz na girafa, e aí ele é o Kratos em God of War. Garcia Júnior, Soldado Razoável, Schwarzenegger. Rei Leão, a fera da Bela e a Fera, ela ganhou toda a Disney, adoro. Poxa, ele dubla muito, então assim, quando eu tenho oportunidade, e principalmente se é boneco, ele fez mais, e tipo assim, na minha memória afetiva faz sentido ele, porque tem essa, né, gente, desculpa, a gente acaba, fulano fica fodástico em tal personagem, aí é ele mesmo, é isso aí, vai continuar nele. Então, tem essa também. Mas eu tento fazer de tudo, assim. Aquela continuação do filme Entre Facas e Segredos, você que escalou o elenco? Não lembro desse filme. Mas o filme de Hunter x Hunter, não me xingue, porque eu não tenho nada a ver com a série. Eu fiz o filme e eu tive que chamar o elenco. Hunter x Hunter, Bleach, cuidei também. Queria saber para onde vão os filmes do Bleach, que eu nunca vi. O Mistério da Natureza.
Tem bastante coisa, tem bastante surpresa aí pra sair, viu? Olha, Principalmente você Naruto. também, você também escala elenco de games? Ah, vai ter um jogo ali, eu vou escalar Chegou elenco pra de game. mim ainda. Eu adoraria que aí não chegou game Hum, pra fazer ainda lá, mas quem pra sabe, você né? ver. Podia. Márcio Seixas dublou um videogame, mas não dublou um anime. Qual videogame que ele? O Batman do Injustice Ah, tá, 2. do Injustice, é Ah, verdade. sim, não, verdade. É, Eu tenho o exatamente. Injustice 2 em casa também, tenho. Esse jogo eu tenho. Mas Pois assim, é. Massa. é que ele passou muito tempo fora sem dublar mesmo. Então, uma pessoa Ficou. que todo mundo achava que não estava dublando e dubla, e eu tenho chamado, é a Marta Volpiani. Nossa, a Dona Florinda. Mas eu quase não escuto a voz dela. E... Com Porque ela exceção da Dona Florinda. ficou. Com exceção da Dona Florinda. Ela tem coisa que ela fez conhecida, assim. É que você tá tão acostumado a ela gritando com o Kiko É que a gente que não você não foca na consegue. voz dela limpa. Mas Exato, ela eu não tenho isso com esse trabalho. tem trabalhado bastante lá, tem chamado. É que a voz dela não mudou nada, né? Tá a mesma voz bonita. Ela tem uma voz sensacional. Ela é gente fina, tem um trabalho incrível. Então, assim, não tem nem o que falar. E muita gente achou que ela não estava no mercado. E eu fui Oh, perguntar. Eu fui cara de pau, não. fui perguntar. Que E aí tem bom. chamado. É isso aí que eu tô falando. Isso aí é legal demais. A Marta Volpini merece, sim. Assim, Sim, gente, nossa, pelo amor de grande atriz e Deus. dubladora. E Débora, agora eu vou te perguntar. O que você prefere mais? Escalar elenco, montar esse time assim, top para as produções ou dublar? Puta, aí você me pega, né? Eu gosto das duas coisas, cara. É muito bom você olhar o que você escolheu no ar e falar: caraca, que da hora, fui eu que escolhi, e falar: nossa. E se ver também ali em alguma coisa também sensacional. É muito difícil escolher, não dá, gente. E olha, pergunta aqui, ó. Você teria coragem de você escalar e dirigir o elenco que você escalou? Ah, hoje em dia teria, sim. Eu já estou no mercado há 8 anos. Posso não falar que eu tenho muito personagem grande, assim, mas aprendi muito, estagiei muito. E quem sabe, uma hora dessas aí eu tire meu documento e vá dirigir alguma coisa também que eu goste, assim. Tudo é possível, né? Olha, olha, Débora, eu vejo que para você o céu é o limite. Ah, Porque, né? sério, sério, porque até onde você falou aí, dos elencos que você escalou, as produções que você esteve envolta aí, são produções muito boas mesmo. E tipo assim, é óbvio que a gente não agrada todo mundo, mas é quase Sim, que unânime a aprovação das escalações Escalações. feitas. É quase que sim. unânime. É quase que unânime. Naruto Shippuden, eu vi um ou outro gato pingado ali reclamando, mas eu A gosto. minoria, a É minoria, minoria, mas minoria. eu falo assim, uma questão Ó, assim. eu tenho um braço direito que trabalha comigo no estúdio, assim, que também quando eu tô em dúvida, assim, eu falo, vem cá, me ajuda aqui, que é o Han Alves. Bem feito, vou te explanar, seu trouxa. E o Han, também assim, ele é muito nerdão e tal. E quando eu esqueço, porque, gente, buga, a mente buga, é muita série, é muita gente. E aí, tipo, ele que me lembrou muito do Ronaldo Júlio, me lembrou alguns personagens. Eu falei, pô, foda, foda, vamos lá. Então também me ajuda a lembrar de muita gente que eu acabo esquecendo, porque olha, eu achava que quando eu comecei, que era balela do diretor chegar e falar assim: olha, eu vou lembrar de você e tal, mas é que é tanta gente, eu acabo esquecendo. É real, gente. É Eu verdade. achava que era furada, é verdade. Hoje eu também esqueço. Eu Pô, falo, vou falei. fulano. Aí depois que já tá É tudo difícil. escalado, fala, não, esqueci fulano. Não, aí você, tipo, mandou a escala para mandarem. Aí eu, porra, podia ter colocado ciclano. Eu, caralho, ia ficar bem melhor. Eu, droga! E Acontece aqui, também. Acontece. a sua personagem no Naruto Shippuden, você se Hum. escalou, o cliente pediu, como é que aconteceu? Boa. Ela estava livre para ser escalada, então eu me escalei. Ah, pra quem não sabe, você dubla quem em Naruto Shippuden? A Karui, que só A Karui. treta com o Moi. Olha Só aí. Aqui treta. deu uma surra no Narutinho.
Essa, nossa, ali eu saí com zoadinha da garganta, porque, mano, ela arrebenta ele na porrada, Deu nossa. dó do bichinho, coitado. Não, mas ele deixou, que senão não apanharia dela nunca, vai. Nunca, Fato, nunca. fato. Ali Poxa. tava Naruto depressivo, não tinha o que fazer, ia apanhar de qualquer um. E Até tinha do gente em Kiba. volta, né? Deixaram o Aí Naruto desculpa a apanhar também. piada aí, mas, né? Não, Apanharia até do tranquilo. Kiba. Do Kiba e do Shino. Desculpa, dois personagens que não lutam. Desculpa! Olha, você toparia fazer uma brincadeira aqui? A Karui, Claro! ela encontrando com. Vou colocar aqui um Vegeta. Também, antes disso, o Rolo chegou a dublar algum personagem Naruto? Eu não lembro agora. Não. Não que eu me lembre. Também não tô me lembrando que não. Então eu vou colocar assim, Não. a Karui encontra com um Vegeta, sei lá, um Vegeta mais sensibilizado de outra terra. Já que a gente tá falando tudo de Eita. multiverso, um Vegeta que fala a Deixa eu linguagem só pegar o neutra. carregador aqui do meu celular antes que acabe a bateria, que agora que eu vi. Beleza. Peraí. A gente também já tá chegando no final aqui da entrevista. Você vai Opa. falar Elo, Uhum. você vai chegar assim: Oi, Tadinho. Nini, tudo bem? Eu sou o príncipe não binário gênero fluido dos Saiyajins. Nossa senhora, coitado. Ah, eu peguei o fio pequeno, caramba. Ai, velho. Não, vai dar certo. Já... Elo se identifique como? Se identifica como? Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Vai dar certo, Você me confia. O Isso vai ficar pros processo anais da vem. história. O processo vem. Gente, lembrando que isso aqui é só um ensaio, é como uma peça de teatro, tá bom? Nós não estamos fazendo escárnio, tá certo? A gente tá colocando o Vegeta numa situação diferenciada, Eita. entendeu? Você lembra Pois que o meu é. amigo não me aprova muito, Eu né? sei, por isso mesmo. Pois é. Você vai chegar assim: Oi, menine, tudo bem? Meu nome é Vegeta. Vegite. Você é o Vegite. Tá. Oi, menine, Nossa, meu não é nome é nem Vegite. Vegeta. Não, Vegite, eu sou o príncipe não, do gênero não fluido dos Saiyajins. Não binário Não dos Saiyajins. binário. É. Então bora lá. Como é que você se chame? Oi, menine. Tudo bem? Eu sou o príncipe não binário dos príncipes dos Saiyajins. Cara, eu não sou Ele tá amigo, falando cara. meio português, Portugal. Tá. Agora vai. Oi, menine, seu inseto. Tudo bem? Eu sou o príncipe não binário dos. Eu sou o príncipe não binário dos Saiyajins. Vegite. Eu sou o príncipe Vegite. E você é um deus do Super Saiyajin? Cabelo vermelho? Qual é o seu nome? Como você se identifica, seu verme? Sua verme? Aí você pensa, como que seria o pronome neutro da minha? Como que ficaria Karui? Não, aí a Karui, eu já pensei a Karui, falando assim, que mané linguagem neutra, dá uns cacete nele e ele volta a falar Não, mas o normal. nome dela. Karui? Ah, Ai, meu Deus não, do não céu. tem. Ela vai ter que ser cara. Caralho! Caralho. Não? É, cara, Ai, ai, ai. essa foi boa. Você começou. Pode ser, vai ser caralho. Pode ser. Vai ser caralho. Não, só tô falando. Aí, Karui, por favor, manifeste. Assim, que mané linguagem neutra. Não, que... vou fazer de novo porque eu não concentrei na imitação, Tá bom, não. Eu vamos tava lá. rindo, pô. Oi, menine. Eu sou o príncipe não binário dos príncipes dos. Não vai, cara. Aqui, ó. Você fala assim, oi, menine. Meu nome é Vegite. Ah, tá. Sou príncipe não binário Tá. da raça dos Saiyajins. Tá. Oi, menine. Tudo bem? Eu sou o Vegite, o príncipe não binário da raça dos Saiyajins. E você, como você se identifica? Seu verme, ou sua verme, ou todos vermes, eu não sei. Todos vermes. Todos vermes.
Vai lá, cara. Ó, Carui. Ai, calma. Nossa, foi muito bom, porra. Vocês Aí são o demais. Goku entra. Caramba, Vegeta. Por essa eu não esperava. Fala. Fala, caramba, Vegeta. Caramba, Vegeta! Por essa eu não esperava! Você tá todo aí na nutrição. Não é nutrição, Kakaroto. É neutrinismo. Ai, caramba, vocês são muito bom, porra. Ai, calma. É, Hoje que eu Carui tô com vai a garganta chegar. zoada. Que Já linguagem chega com os é dois essa? pés. Que é isso, Vegeta? Você tá ficando louco? Eu te conheci como Vegeta. Que negócio é esse de Vegete? Você vai tacar uma pedra que vai rolar e vai destruir toda uma cidade? Não tô entendendo isso daí, não. Além de tudo, a menina é desbocada. Como ousa falar assim com o príncipe Vegeta? Do gênero fluido. Ah, Vegeta, esse gênero fluido seu não tá dando respeito nenhum, hein? Olha a menina te tirando! O menino tá te tirando! Vegeta, eu vou aí e vou fazer o que eu fiz com o Naruto. Eu vou arrebentar você na porrada. Eu estou morrendo de medo. Ai, cara! Ai, gente. Por essa você não esperava. Porra, muito bom, muito bom. Foi muito bom. Processo E só olha aqui, vem. Meu amigo vai me adorar depois dessa. Não, e pensar que o cara já bloqueou ele. É, agora eu vou ser desbloqueado agora, depois dessa. Né? Nossa senhora. Ele vai te odiar mais. Nossa. Olha, Ai, gente. eu tô sem parar, tô emocionado. Nunca imaginava ver o príncipe dos Saiyajins usar linguagem neutra. Claro que você Acho que- imaginava. Você leu? Como não? Cara, só eu que não li isso, cara. Pois é, olha aí. Pois é, até eu li. Tá vendo, né? Bem, de qualquer forma, é uma brincadeira, a gente não processa a Com gente, é certeza. só um exercício aqui, brincando. Com o que poderia acontecer, né? E o Goku Não queremos zoando, como ofender sempre. ninguém. É, exatamente. Pois é. Pois a gente Quem depois... tem dinheiro é a Bulma, então não me processe, seus vermes. Aí você pediu pra falar assim, a Buma que me obriga a falar desse jeito. É. Que maldade com a Bulma, gente. Pois Maldade. Vocês são maravilhosos, não? Obrigado. Ô, Débora, olha, a gente, quando conversa com você, eu falo, eu particularmente, terceira vez que eu tô tendo a honra de conversar contigo, quem diria que a Pois gente é. ia conhecer uma pessoa tão legal, tão assim, alta astral. Olha, Sempre. sempre, por favor, volte aqui sempre, Pra tá bom? ficar Só igual, chamar. tem que voltar mesmo, porque com o Ed você já conversou 2 vezes, comigo é a primeira. Então, A né? culpa é sua. Eu esperei você aparecer na segunda vez, você não veio. O teletransporte tava com defeito! Vou chamar o Omoi pra te tacar uma pedra e você chegar voando. Eu me transformo em Super Saiyajin, eu não sou imune à pedrada. Você lembra disso? Lembra? Não, com certeza. Só vocês chamarem aí, a gente dá altas risadas, Fechou. papos aleatórios. Não, demais. Hoje a gente falou um pouco de dublagem, quem sabe o outro assunto pode ser qualquer coisa, várias coisas. Ó, Débora, Que nem da outra vez, né? Literalmente qualquer coisa. qualquer Aí coisa. da próxima a gente reúne o Tarcísio também. O Tarcísio. Pois é. Eu cobro o Tarcísio. Por favor, cobre dele. Fala assim, ó, Tarcísio, você perdeu lá, fez imitação, ficou devendo a imitação do Whis Do Whis. pro Goku Mineiro. Falou que ia fazer o Whis. Você Mandei um imaginou? convite pra Eu ele. com a Caru e ele com. Nossa, cara. não ia sair Nossa nada senhora. A gente Nossa, querendo adorar. arrebentar ele, né? Acho que foi um sinal ele não ter aparecido. Não ter aparecido. Eu acho que Senhor foi. Vegeta, Nossa, quem diria? Tô cara. emocionado. Ai, Tô senhor emocionado. Vegeta, eu vou usar minha espada em você. Ui! Não seria depois. É que o Tarcísio também é foda, né? Tarcísio tira uns textos da cabeça Lá ele, seu sensacionais. verme. Pois é.
Bem, chegamos a um final de mais um Nerd Talks. Eu quero falar mais um pouquinho, Ed. Não, a gente vai guardar para uma próxima vez que a Débora vai retornar aqui. Ela já tem direito a uma música, tá bom? Se eu te der umas fotos daquela moça muito bonita, você promete trazê-la de volta? É uma moça muito bonita É mesmo. uma moça muito bonita. E como é que ela é? Você sabe. É aquela do cabelo azul? Espero que não esteja prometendo a mulheres dos outros, cacaroto! Foi descoberto. Muito bom, muito bom. Débora, Você é muito bom. Obrigado. Uma mensagem para quem está nos assistindo. Galera, assistam o podcast aqui, sigam nas redes sociais. Não sei quais são, mas eles vão mostrar que eu sei disso. @NerdTalksBR. E vamos curtir mais a dublagem viva e vambora, galera! Viva a dublagem. Exatamente. E para as pessoas te seguirem também, quais são suas redes sociais? No Instagram é Débora.lira1. É uma loira, não parece, mas sou eu. Não Só o parece. Instagram? E no Facebook é Débora Lira também, então. Tem TikTok? Procurei no TikTok, eu Kawaii. achei. Eu lembro. Não, mas eu acho que tá Débora Lira também. Se achar, é tudo Débora Lira. Eu uso procurei tudo. no TikTok e não achei, não. Ué, eu tô te seguindo? No TikTok? Eu lembro que eu vi Tá sua vendo? foto. Falei, olha, ele tá aqui. Pá! Comecei a seguir. Uai, não É achei, tanta não. gente, né? É tanta gente seguindo ele que ele não deve nem ter Eu achei. Chama No Insta eu ele, achei. chama ele lá Manda no um. inbox lá do Vou TikTok. chamar, lá. vou chamar. Estou aqui. Vou mandar, estou aqui. Olha, mais uma vez, Débora, muito obrigado. Volte mais uma vez, volte sempre, quantas vezes quiser. A gente fica muito feliz, muito honrado com a sua participação aqui, viu? Exatamente. Eu que agradeço. Vocês sabem que vocês já moram no meu coraçãozinho, assim, ó. A nossa madrinha oficial. Madrinha oficial, tá, Madrinha galera? oficial do Aí, Nerd ó. Talks Se eu BR. conseguir, eu puder chamar a galera, vambora. Não, perfeito, perfeito. E é isso, muito obrigado. Até o próximo Nerd Talks. Obrigadão por hoje. Cara, eu que agradeço. Vegeta Você falando me em disse que era Neutro. uma convidada ilustre, mas não falou assim que era tão ilustre assim, não, pô. Gostei que demais. isso? O Ed já falou, agora é minha vez. Gostei bastante de te conhecer, né? O papo foi descontraído, você tirou nossas dúvidas, enriqueceu os nossos conhecimentos sobre a dublagem. E foi assim, pessoa boníssima. E eu gostaria de agradecer a todos. Não, brincadeira. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e o nosso até breve. Até não é isso? breve. Então, Nerd Talks, Tchau, gente. até breve. Débora Lira, até breve também. Que logo vai estar aí de volta. Então, nosso Com muito certeza. obrigado e Tchau. tchau! Tchau, tchau.